Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E hoje, meus amigos, é uma data muito importante para a nossa casa presencial, né? Porque hoje nós comemoramos o aniversário do patrono, né, o fundador da nossa casa, o senhor José Marques Garcia, né? No dia 12 de maio. É o aniversário do nosso querido José Marques Garcia. Esse pioneiro, meus amigos, que começou ali, olha, labutando, e labutou muito, um exemplo para nós, para que nós possamos, assim, sempre seguirmos em frente, né? Sem dinheiro, sem nada, construiu uma casa de saúde, que é a Fundação Allan Kardec, fundou o Centrinho do seu Zeca, que é o Centro Espírita Esperança e Fé, e também o jornal Nova Era, né? E hoje nós estamos aqui no virtual, né? Então, e com certeza acreditamos que o senhor José Marques está aqui nos amparando, nos abençoando para que a gente possa, né, expandir os conhecimentos dessa doutrina que tanto nos fortalece, que nos dá uma diretriz para sermos verdadeiros homens de bem, né? Então, nós estamos com o coração ainda mais alegre, comemorando essa data, né, do nosso querido José Marques Garcia. E como é de costume, né, meus amigos, nós sempre iniciamos uma leitura realizada pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Obrigado, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, Edson. Boa noite, Solange. A coroa. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Marcos, capítulo 15, versículo 17. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espíritas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 96, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem, Solange. Leitura sempre atualíssima, né? Então, agora, meus amigos, vamos convidar a nossa amiga Keila, que fará para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Keila. Obrigada, boa noite, Tânia, boa noite a todos. Nesse momento, então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos nessa noite, com o coração voltado para o bem, para o aprendizado, para o serviço,
que desejamos realizar com humildade e dedicação. Pedimos, Senhor, que tua luz nos envolva, que o teu amor nos inspire a agir com sabedoria, serenidade, fraternidade. Que os bons espíritos enviados por ti estejam ao nosso lado, orientando nossos pensamentos e harmonizando os nossos sentimentos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, por mais este momento de estudo, de reflexão, de união, que possamos ouvir com respeito, compreender com o coração e agir com justiça, sempre guiados pelos princípios do Evangelho do Cristo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, assim seja. Que assim seja, Keila. Muito obrigada. Agora vamos convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós, né, a leitura do Evangelho da noite. Isso. A afabilidade e a doçura. Item 6. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se mudam em dardo peçonhento quando estão por detrás. Não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade quanto na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Muito bem. Que assim seja. E assim Isso a gente seja. convive bastante, né? Com esse negócio na frente, somos um. Fica, E outra a gente coisa, fica sempre deixando para sair por último. e a nossa fé é pequenininha, né? Eu estou aqui, tem hora que dá minhas crises de tosse. O Edson já passou por crise de internet conosco, mas na hora H, a espiritualidade, gente, é que a nossa fé é muito pequenininha. A espiritualidade nem carrega no colo, eles jogam assim para cima e vai, e dá tudo certo, né? Temos que ter fé. E aí, Edson, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, tudo Graças bem. a Deus, o nosso amigo, né, que está lá em cima, né? Quando a gente põe o mapa em cima, está lá em cima, né, em pé. Como diz os meninos, está lá em cima, lá na região, está no coração, está lá na região centro-oeste. Isso que é a maravilha da internet, né, meus amigos? Aproxima os que estão distantes e para o trabalho com Jesus. Edson, querido, seja bem-vindo, a sala é sua agora. Vamos trabalhar, né? Vamos parar de conversa e vamos trabalhar para Jesus. É isso aí. Eu queria agradecer aí o convite, né, e a oportunidade da gente estar estudando um pouco mais a doutrina, né, é muito interessante. Quando foi proposto, né, esse item 6 desse capítulo, eu peguei, a hora que eu abri, eu falei assim, gente, não dá um palmo de letras, né? Geralmente a gente pega um capítulo inteiro para fazer um resumo, é um trabalho, fala assim, nossa, tem tanta coisa para falar, eu tenho que cortar, senão vai caber, né? Eu falei, como que a gente vai fazer
uma apresentação dessa, né? E a gente vai falar, né, de tão pouquinho que tem escrito no livro. Só que a gente começa a estudar a doutrina, né, e de repente a gente pega os livros. Tem muitas vezes que a gente, na hora que a gente vai devagarzinho, a gente fala assim: poxa, parece que eu nunca li isso daqui. De repente já leu as obras todas, as obras básicas, né? Vai estudar o livro dos Médiuns, a Gênese, o livro dos Espíritos, fala: "Ué, mas essa pergunta parece que eu não tinha passado por ela, né?" Então é bem bacana a gente ter essas oportunidades aí de ficar esmiuçando, né, e trocando informações com todos aí, que é muito válido, né? Eu vou apresentar aqui aí Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Só que ele não quer passar. Vou ter que fazer um vai e volta. Passou, Edson. Tá bom. Né? Passou. Passou porque eu diminuí, fui Ah, lá na apresentação, ah, passei lá e voltei. ah. Então, esse é o capítulo 9, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e nós vamos falar da afabilidade e a doçura, que é o item 6 aí. Aí, quando nós falamos em afabilidade e a doçura, né, a gente lembra de criança, lembra de Jesus, lembra de Dia das Mães, né? A maioria, tem umas mães que pega pesado, né, com os filhos, mas geralmente está relacionado ao amor, a coisa. E uma primeira questão, né, quando eu estava olhando esse capítulo aqui, foi com relação à diferença, né, em o que é afabilidade e o que é doçura, porque as duas palavras parecem ser sinônimos, né? Aí eu falei assim, mas, poxa vida, tem diferença afabilidade, tem diferença em doçura? Que situação você está sendo afável e que situação você está sendo doce, né? Então, nada melhor do que procurar um pouco mais, né? Só que antes de começar a procurar esses dois termos, né? Qual que é o significado desses dois termos, pareceu outra coisa, o que é a benevolência, que também parece um sinônimo, daí fica afabilidade, doçura e benevolência. Aí você fala, por que ele está falando desses três termos? Não podia falar um só em afabilidade, ou só em doçura, né? Ou só em benevolência, ou só em caridade, ou só em amor ao próximo, né? Aí eu falei assim, não, vamos entender mais ainda, certo? Engraçado, o que que é a corrente do bem, né? Um Eu foi ia falar ajudando agora, é uma o corrente, né? É Tô uma ligando corrente os do bem, elos, né? é os elos. É, você viu, começou nele e voltou nele no final, né? Mas aí a gente estava falando, né, de afabilidade, de doçura, de benevolência. Quem foi afável? Quem foi agiu com doçura? Quem foi benevolente, né, no vídeo? Né, aí que é o negócio. Né? Aí ficou assim, eu fiquei pensando, mas por que que eles colocaram no Evangelho três termos diferentes para situações muito parecidas, né? Eu falei assim, vamos pesquisar a respeito, né? Aí aqui. E Kardec é assim, né? Ele vai ali no âmago da coisa. É para estudar, né? Ele vai ali, esmiuça as coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai falar um pouco, certo? Aí, qual que é o melhor lugar para descobrir como que as coisas são chamadas, né? É no dicionário.
Aí fui lá, copiei aqui, né, colei aqui. O que que é afabilidade? É a qualidade ou comportamento de quem é afável, atributo de quem é cortês, delicado, benevolência, cortesia, amabilidade. Aí eu falei assim, gente, isso aí está confundindo mais ainda, né? Porque aí como apareceu benevolência junto da afabilidade, né? Mas falei, vamos continuar, tá? Então, a afabilidade no Evangelho, né, é uma virtude a ser cultivada, e a afabilidade é igual ao amor ao próximo e à prática do bem, tá? E a afabilidade é a capacidade de tratar as pessoas com respeito, com empatia, né, se colocando no lugar da pessoa, com compreensão pelos outros, independente se aproximar dessa pessoa para ajudar ela, né, ou para se relacionar com ela. E a afabilidade é uma forma que expressaria caridade, promovendo a harmonia e o entendimento entre os indivíduos, tá? A nível comercial, assim, né, a gente fala assim que quando tem um cliente que é afável, é aquele cliente que gosta de fazer amizade, de falar da vida dele, de tomar um cafezinho. É uma pessoa que se abre mais, né? Então, esse é mais ou menos o quadro do afável. Apesar de ter várias similaridades, né? Então, a gente vai entendendo, né, para poder pelo menos dar alguma diferença na hora de uma situação, né? E o que é doçura? A doçura é um substantivo, né? Então está relacionado com pessoas, atitudes e com aquilo que também a gente gosta, né? Que é qualidade ou gosto de doce, qualidade ou característica de tudo que é agradável ao paladar, né, e aquilo que é aprazível ao homem, no sentido figurado, ou uma qualidade ou virtude do que é meigo, ternura, né, daí já se apresenta mais o que no Evangelho tá se propondo a apresentar para a gente, né, e o que apresenta suavidade, brandura, né, aqui ele dá um exemplo, a doçura do clima da serra, mas no nosso caso é como é a relação interpessoal, a qual fica mais interessante, né? E tem algumas situações onde as pessoas se apresentam, né, com essa virtude, né, de doçura com outra pessoa que está próxima, e no final tem um slide falando a melhor doçura é a das pessoas. Não engorda e ainda te faz feliz. E continuando aqui a respeito da doçura, também é uma virtude a ser cultivada, assim como a afabilidade, né? E a doçura é, expressar em todo momento ternura, carinho, gestos de amor. Então tem tudo mais uma relacionado com a parte física, né? De ter aquele contato, aquela coisa de sensações, né? E a doçura é a capacidade de tratar as pessoas com compaixão, com empatia, com amor incondicional pelos outros, e ajudar a superar os conflitos e contribuir por uma sociedade mais harmoniosa, tá? Doçura é a forma de nos ligarmos às pessoas, promovendo um crescimento espiritual e desenvolvendo relacionamentos saudáveis. E aí, gente, vem aí o que é a benevolência. Aí, no dicionário, benevolência é a qualidade ou virtude de benevolente, bondade de ânimo para com algo ou alguém, magnanimidade para com os que estão sob orientação ou comando, complacência, transigência, benevolência em relação aos filhos. Os criminosos são tratados com muita benevolência, né? São exemplos, né?
disposição favorável, boa vontade, manifestar benevolência em relação ao pedido do amigo, manifestação de afeto, bem-querência, afabilidade. Ele gozava da benevolência de seus pais. Então, tem bem mais relacionado com a caridade, mas não perde de ter proximidade com as outras duas palavras que a gente viu, né? Tanto afabilidade. São palavras que estão tão interligadas que fica até difícil da gente estar. Aí, esse A.B. Fialho, que eu achei aí, ele fez uma condensação disso daí, falando que a afabilidade e a doçura, né, e em relação à benevolência. Filhas da benevolência e, portanto, netas do amor ao próximo, a afabilidade e a doçura despertam a simpatia no coração do ser. Tá? Então, mostrando isso em gráfico, né, para ter uma visualização, pelo menos isso aqui. Amor ao próximo, ou caridade, né? Você seria a avó da benevolência, a benevolência teria duas filhas, né? A afabilidade e a doçura, que despertam a simpatia e te aproximam ao próximo. Né? Isso aí é bem a coisa de conceito, né? Mas a gente tem que sempre pensar, quando a gente olha o Evangelho, né, e a questão prática. Não sei por que ele está me excluindo. Está testando sua perseverança, sua persistência. É, minha afabilidade e minha doçura, né? Mas é uma coisa que a gente não está tendo, né? Se a gente for ver no mundo que a gente está vivendo. Aí, isso aqui é um texto do Emmanuel, tá? A linguagem é bem coloquial, mas é interessante a gente ler a respeito, que dá um complemento naquilo que está escrito no Evangelho, tá? A afabilidade e a doçura. No exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda. Acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. Eu estava compartilhando ou Tá, não? tá certinho. Mas antes não estava, eu estava lendo e... Tá. Não estava. Estava? Tá. Não será porque a incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não será porque espalhe teus ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de caminho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão do serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não será portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Não serás com elogio público ou com acusação aberta que ajudarás ao companheiro. Quase sempre, o louvor humano é uma pedra no caminho, e a queixa, habitualmente, é uma crueldade. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos.
Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Então, nesse texto aqui, que a gente vê, o Emmanuel é bem claro em falar. Não adianta a gente fazer uma boa pregação, a gente ser crítico, ou a gente ficar elogiando as pessoas, ou a gente é, fazer uma parte que não é a parte de fazer o bem, de ser doce, ser afável, de fazer caridade com as pessoas, que se não for dessa forma, a gente não vai conseguir subir um degrauzinho, a gente vai continuar no aprendizado, né? Por mais boas são as palavras que saem da tua boca, por mais bons sejam os seus conselhos, se você não estiver fazendo a sua parte em relação à humanidade, em termos de ajudar os outros, em termos de buscar alguma coisa em melhoria de outras pessoas, você não está fazendo a sua parte do jeito que deveria, certo? E com isso daí, a gente entra numa parte que é o desafio da afabilidade e da doçura, né? Por que o desafio? Quando a gente lê a parte do item 6, né, que foi lido antes, né? Então, eu vou só ler as partes grifadas aqui, né? A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Que qualidades? Que são das aparências, né? De repente, para as pessoas, você se apresenta bem, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa muito querida em todo o meio. Quando você chega em casa, você é grosseiro com seus filhos, grosseiro com a sua esposa, você trata mal teus funcionários em casa, mas para a sociedade ou para os grupos que você frequenta, você é outra pessoa, né? Então, essa máscara do exterior, ela é uma roupagem que a gente veste muitas vezes por interesse financeiro, social, por interesse assim de promoção pessoal mesmo, né? Que isso daí, né, acaba, pelo que ele está sempre falando aqui, em vez de ajudar, a gente acaba atrapalhando isso daí. E qual que é o desafio? A gente não vestir essa máscara, a gente realmente ser afável e a gente ser doce com as pessoas em todos os momentos, em todas as possibilidades que a gente consegue. Porque na sociedade é fácil ser bom, né, Edson? Não, e às vezes é conveniente, Sim. né? Eu falo assim, se eu não for bem, se eu não ficar puxando o saco desse cara, ele vai me mandar embora e eu não vou ter dinheiro para sustentar a minha família. Então, eu tenho que ser essa pessoa, né, do jeito que devo ser para agradar essa pessoa. Eu vou lá no centro, naquele grupo, é um grupo fechado, para mim poder trabalhar ou participar das reuniões, eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que fazer amizade com aquele, e de repente, né, por dentro você está se queimando, assim, né, está se humilhando, está se fazendo a coisa para conseguir o interesse, né? Isso é comum na vida da gente, né? E tem hora que é necessário, né? Mas acaba sendo sofrível para todo mundo, né? Às vezes tem benefício, isso aí, mas acho que o mais importante disso daí é a gente estar sempre atento a essas, para ver até que ponto você está indo de forma racional, de forma sem dar prejuízo para ninguém, e até que ponto você realmente está sendo uma coisa ruim por dentro, né, com sentimentos ruins, com sofrimento, com mágoas, guardando mágoas que não precisavam, né? E aqui ele fala assim, né, no capítulo 6, né, a questão da arrogância, né, do egoísmo,
e aqui mando e sou obedecido, né? Então, é uma pessoa extremamente arrogante quando fala isso daí, ela não quer saber da opinião de ninguém, ela quer ser respeitada porque ela acha que não tem outra pessoa melhor do que a palavra dela, né? E aqui, ó, sem desocorrer, poderia acrescentar, e sou detestado, porque geralmente a pessoa que é arrogante, as pessoas detestam a pessoa, né? E aquelas coisas, a hora que dá uma falha nessa pessoa que é arrogante, geralmente as pessoas que estavam em volta dela, por algum interesse, procuram outra pessoa, né? E aqui ele fala assim, aquela cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. Ou seja, as pessoas que são sinceras, que fazem as coisas de coração, aquilo ali nunca vai ser desmentido. As pessoas veem aquilo ali como uma realidade e incorporam naquela pessoa, e aquela pessoa é uma pessoa boa, né? Independente das coisas que elas vão passar. Então, o que a gente vê muito no mundo é essa figura de linguagem, né? É o lobo na pele de cordeiro, né? Então, é bem assim que a gente convive com muitas pessoas na nossa vida, desde que a gente se entende por gente, a gente já teve experiência com esses tipos de pessoas, né? E, e aí, quando a gente enfrenta a grosseria, o descaso, a falsidade, a intimidação, a traição, maledicência, fofoca e muitas outras coisas do gênero, o que acontece com a gente? Geralmente a gente dispara um gatilho da lembrança não afetiva, de coisas que a gente já viveu ou coisas semelhantes que a gente já passou, né? E o passado, que não existe mais, vira nosso presente, porque a gente acaba revivendo essas sensações, essas coisas ruins, né? E geralmente a gente fica sem palavra e sem ação, né? Mas o coração aperta e a descarga de substâncias tóxicas que a gente coloca dentro do nosso organismo não deixa de acontecer, né? E nós não conseguimos nos controlar também em outras situações. Algumas vezes a gente fica sem palavra, mas tem hora que a gente não consegue controlar, o sangue sobe, perdemos a razão e falamos ou fazemos coisas que não conseguimos consertar mais, né? Então, alguns momentos da nossa vida, a gente não conseguiu, no momento que você estava por alguma coisa adversa, você não consegue se manter do jeito que deveria, né? E aí vem umas questões, né? Quantas oportunidades já perdemos por causa de não sabermos lidarmos com a situação de conflito? Quantas amizades perdemos por magoar com palavras mal escolhidas? Quantas pessoas da família nos afastamos por não treinar a afabilidade e a doçura? E quanto tempo gastamos fazendo fermentar dentro de nós sentimentos e pensamentos ruins, desejos de vinganças, planos para prejudicar ou destruir uma pessoa, né? Quantas vezes já voltamos ao passado para remoer os momentos ruins daquela situação que vivemos, né? E eu acho que é um negócio assim que a gente tem que estar sempre orando e vigiando, né? Que é o jeito da gente, né, no momento, saber respirar, né? Primeiro, tentar entender o porquê que a gente está passando ali e aquilo e o que é a melhor maneira de superar aquele momento, né? E outras perguntas que a gente faz também, em função da gente se entregar, de repente, a uma situação que falta, de repente, maturidade, ou faltou maturidade em outro momento da nossa vida, né? Por que a gente não perdoa? Por que não buscamos uma reaproximação através de boas ações e boas palavras daquelas pessoas que nós perdemos ou afastamos? E por que não fazemos caridade
para preencher nosso coração apenas de boas coisas que realizamos. Então, às vezes, a gente fica no sofrimento em casa e deixa de ajudar outras pessoas de alguma forma, né? E que aquilo ali poderia estar compensando tudo aquilo que você tem de sofrimento aí em função de algumas coisas que, quando você não teve afabilidade e não teve doçura, ou não teve um controle, né, para aquele momento, né? E aí você pergunta, né? E agora? O que você faz, né? Em função disso daí, né? De estar internamente, né? Com todo um turbilhão de coisas, e a cabeça com um monte de pensamentos, né? Qual que seria o melhor caminho disso daí, já que naquele momento você não conseguiu fazer da melhor forma, né? E aí, por coincidência, né? Nós temos um Papa que é agostiniano, né? E nós vamos ler uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 919, que quem respondeu foi Santo Agostinho, né? Então, primeiro, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí, outra pergunta do Kardec: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiria uma grande força para aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizeste com o fito agiste em determinada circunstância. Se fizesse alguma coisa que censuríeis nos outros, se praticasses uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém. Examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo, e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificareis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligenciareis
a opinião, não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse. Os colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que faria um amigo. E aquele que tem verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim, que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz com seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será o mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice. Esse repouso não é objeto todos vossos desejos, o alvo que permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro vossa atenção para para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Tá? É uma pergunta, você fala assim, pô, eu já li o Livro dos Espíritos, mas não tinha prestado tanto nessa resposta dele, né? E geralmente é verdade, porque realmente é bem profundo o que ele fala, e eu achei muito interessante a questão da reforma íntima que ele trata aí, já que a gente está falando aí de doçura e afabilidade e benevolência, né? E também com relação às pessoas que usam máscara, né? Que se acabam a gente interagindo com essas pessoas. Então, de repente, a partir do momento que você está consciente que você está fazendo a melhor coisa, que você está reagindo da melhor forma, e quando você não reage, que você tem que, de alguma forma, consertar ou se preparar para, numa outra oportunidade, você não reagir mal da mesma forma, eu acho que esse é o caminho, né? Da gente se conhecer nós mesmos para a gente poder se controlar. Como é que nós estamos de horário? Nós estamos em cima. Eu posso encerrar aqui agora, que tem um vídeo para passar. Teria o comentário do Kardec, né? Mais algumas coisinhas, mas dá para a gente encerrar agora. O que vocês acham? Ou vamos mais um Bem, pouco? você quiser. Mais 5 minutos? Mais 5 minutos Então, dá? meia hora que é bom para mim, sabe? Mas vamos só ler o comentário do Kardec, que é a conclusão da Essa da, passagem que você da acabou de ler, parte ela é dele. linda. É coisa que a gente tinha que ler todos os dias, né? Pois é. Então, Leitura de por isso que eu falei no começo, né, a respeito de estudar as obras, né, porque a gente lê as obras. A questão de estudar, de ficar vendo os detalhes das palavras que eles sim, estão sim. passando para a gente, né, não é tão simples assim. A gente tem que ter um grupo de pessoas estudando e tal, para a gente ler junto e cada um dá a sua opinião, que daí as coisas realmente
conseguem entrar de uma outra forma dentro da gente, e a gente consegue pegar Sim. coisas dentro dos livros, né, dentro do que os espíritos deixaram para a gente de uma forma bem mais proveitosa, né? É bem bacana. Por isso que eu agradeço você de ter me convidado aí para fazer esse estudo, porque acaba que a gente vai estudando mais e vai aprendendo mais também, né? Rapidamente, eu vou só fazer o comentário do Kardec aqui, né? Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Sem, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma das quais podemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nós. Bem legal, né? Eu vou, para encerrar, eu vou apresentar um vídeo, e assim, eles falam não sei se é japonês, coreano, chinês, e é bem rapidinho as legendas, sabe? Então, eu vou ler as legendas para tentar ajudar vocês. Depois eu vou mandar esses links, Tânia, para você, aí Tá. você repassa Põe no grupo. para eles dos 2 vídeos que a gente passou aqui. Tá bom? Foi. Deixe-me ajudá-la. A educação. Recebe em troca por fazer isso todos os dias. Aí está você. Ele não ganha nada. Ele não ficará mais rico. Ele não vai aparecer na TV. Continuará anônimo. Nem será mais famoso. Mãe, เพราะสิ่งที่เขาได้ o que ele recebe são emoções. ได้เห็นความสุข Ele testemunha a felicidade. ได้เข้าใจ Atinge um entendimento mais profundo. ได้ความรัก Sente o amor. ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ Recebe aquilo que o dinheiro não compra. ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม Um mundo mais bonito. Aqui está um extra. ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด O que você deseja receber? ไทยประกันชีวิต
เชื่อในความดี acredite no que é bom. É isso, gente. Você conseguiu o seu objetivo, né? Fazer com que a gente fique emocionada. É um vídeo assim, eu falo assim, que todas as vezes que eu assisto, eu fico muito emocionada. Ai, meu amigo, você sempre aí muito caprichoso com as suas coisas, dedicado, a gente percebe na sua explanação, na sua exposição. Que Jesus continue sempre te amparando, te protegendo, para que você possa sempre levar os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, né? Porque nesse mundo, o que a gente está precisando é disso, né? Ter essa afabilidade, ter essa doçura. E eu vejo assim que principalmente com os nossos próximos mais próximos. Então, Edson, a nossa gratidão. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe sempre, meu amigo. Eu que Gratidão. agradeço a oportunidade aí de estar com vocês aí, de nós estarmos interagindo, né, e compartilhando sentimentos, né, que é o que tem valor, né, É, para todos nós. é o que tem valor, né? Porque dinheiro, tudo isso passa. Se a gente tem amor, se a gente tem carinho, se a gente tem aí a afabilidade, a doçura, a benevolência, né? Aí nós somos realmente ricos, né? Então, nossa gratidão, meu amigo. Fica conosco para o nosso fechamento do nosso estudo, viu? Que Jesus te abençoe sempre. Meus amigos, depois dessa lição, né? Que a gente possa fazer o nosso exame de consciência e ver que a nossa reforma, como o Edson frisou ali, é da nossa reforma, precisamos nos reformar. E não é fácil. Cada dia um pouquinho. E nunca desistir, né? Não importa o que o nosso próximo falar, nada. O importante somos nós. Vamos tentar ser o amor, ser a luz no caminho dos que estão ao nosso redor. E assim, eu convido para a próxima segunda-feira, que então será a terceira semana, né? Semana da Parábola. A nossa amiga Doroti estará aqui, o rico e o Lázaro, é a parábola dela, né? Que ela irá expor para nós. Então, fica aqui o convite. É Parábola do Rico e o Lázaro. Então, todos estão convidados, viu, meus amigos? Então, vamos agora para o nosso fechamento dessa noite de reflexões, profundas reflexões, agradecendo muito a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nos deu de estarmos neste momento, na família que temos, os amigos que temos, compartilhando esses momentos de grande aprendizado. Que nós possamos, Senhor, ter os nossos corações, as nossas mentes abertas para o ensinamento do nosso querido Mestre Jesus. E rogamos assim, hoje que comemoramos, né, o aniversário do patrono da nossa casa, Senhor José Marques Garcia, o amparo, a visita dos seus benfeitores em nossos lares, esses benfeitores que nos ajudam, que geralmente são anônimos, né? Mas estão sempre aí nos ajudando, nos amparando. Que eles possam visitar cada lar, trazendo as energias que vão refazer o nosso corpo perispiritual, que refletirá no nosso corpo material. Que possam, assim, também fluidificarem as nossas águas, trazer o passe, essas energias benéficas do universo, para cada um de nós, para os nossos entes queridos. Muito obrigada, bons amigos, que possamos sempre sermos uma fresta, né, de luz no caminho dos que estão ao nosso redor.
tendo sempre em mente os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Seu Adalto? Sim, gostaria de fazer uma oração à nossa Mãe Santíssima, em favor de todas as mamães. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, dos maus pensamentos, das cenas terríveis do dia do juízo, das pragas, das bruxarias, dos malfeitores, ladrões, arrombadores, assaltante e assassino. Minha amada mãe, eu, prostrado agora aos vossos pés, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio imploro perdão ao boníssimo Deus. Rogai ao vosso divino Jesus por nossas famílias, para que desterre das nossas vidas todos esses males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça de sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, desterrai de nós todos os males e maldições, afugentai de nós a peste e o desassossego, possamos, por vosso intermédio, obter a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e ser felizes por toda a eternidade. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigada, meus amigos. Gratidão infinita. Peço a todos que, quando receberem o link dos nossos vídeos, abram, dá um joinha, faça um comentário também, para que essas lições possam chegar a pessoas, né? Porque aí o YouTube começa a divulgar ainda mais, né? Então, fica aí um pedido. Um beijo no coração de todos. Até a próxima semana. Com muita paz, com muita luz e com muito amor no coração. Gratidão, meus amigos. Edson, muito obrigada, meu amigo.